certo? Então, a gente viu o padrão de composição, o padrão do arranjo familiar, quantas pessoas vivem na mesma casa, e o padrão legal, né, de casamento, de legislação. Agora, a gente vai ver outras formas de visualizar e analisar uma família, tá? Tem um padrão de descendência, ou seja, o padrão do sobrenome, tá? E aí o sobrenome, ele induz o quê? O padrão de comportamento. Então, são famílias, antigamente a gente tinha um padrão familiar do homem, né? O sobrenome do homem, ele era mais importante. E aí a família que fosse sendo construída sempre vinha herdando esse padrão aí de cultura mais forte do homem, tá? Então se chama patrilinear. Mas Ô, também, Mari, ai, desculpa. fala, Exposita do teu avô ou da tua avó? o expósito é da minha avó. Expósito. Ah, Meu avô é Pires. ah. É porque Mas eu vi esse uma série expósito que tinha o significado desse expósito, né? significa o quê? É que quando as crianças eram abandonadas em orfanatos, todas elas tinham. Ninguém sabia sobre o nome delas, eles colocavam tudo expósito. Expósito. Não sabia. Eu sei Na que Itália. tem expósito, é realmente uma família. Não sei se depois, né, dessa situação aí, constituiu família. Mas eu sei que é uma família humilde, realmente é uma família pobre, não é uma família rica da Itália, não, de Uhum. sobrenome rico, não. Mas essa questão aí da adoção, não sabia, não. Deve ser, não duvido nada. Ainda mais que esses sobrenomes têm uma herança aí. Eu sei que é de pobre, então pode ser mesmo essas crianças, né? Que vieram adotadas. Certo? E aí, voltando aqui para o padrão familiar, a gente tem esse padrão de descendência patrilinear, que aí é o característica realmente função do homem. A matrilinear já é a família da mãe que é mais influência, que gera mais influência sobre os descendentes, tá? E bilateral seria os dois, tanto o peso materno como o peso paterno. Hoje a gente pode falar que dentro do Brasil a gente tem uma característica bilateral, ou seja, que pode vir tanto da origem materna como da origem paterna. E aí, no caso de pessoas do mesmo gênero, das duas pessoas, então tem o mesmo peso de descendência no comportamento. E existem algumas famílias que é madrilinear, principalmente devido à falta da figura do homem, né, ou de uma figura, entre aspas, aí, paterna, dentro daquele contexto. E patrilinear são aquelas famílias que têm um homem e realmente comportamento e a cultura daquela família, né, do homem, que gera mais peso dentro daquela casa, certo? E o padrão de autoridade, ou seja, de poder, tá? A palavra patriarcado vem disso, onde um homem toma as decisões, certo? Dentro da nossa sociedade. Então, patriarcado pode ser o homem tomando decisões dentro da família, o homem tomando decisões dentro das outras instituições. Então, a gente vê um peso realmente dos homens nas decisões de forma global aí das sociedades, tá? Então, o patriarcado é o poder do homem nas decisões. E aí as mulheres, infelizmente, devido ao contexto histórico, elas não dominam tanto assim as decisões. Apesar de se tem uma professora, mas essa família não tem um pai, não tem uma figura paterna. Essa família ainda assim, ela tem uma raiz patriarcal, sim, porque essa família, apesar de ser uma mulher no comando, essa mulher, ela pode tomar decisões de cunho masculino, tá? Então, são heranças do machismo dentro das mulheres, tá? Então, existem sim mulheres que são machistas, tá? E como também existem homens que também apoiam aí o feminismo, certo? E aí o matriarcado seria as mulheres tomando decisões. Quando a gente fala a mãe que decide dentro de casa, né? Minha mãe que decide. Se a gente for olhar direitinho, possa ser que alguns traços dentro né, do comportamento da sua mãe, da decisão da sua mãe, ela tem um contexto aí machista explorado. Por exemplo, eu falo para vocês, né? Quando eu me formei, né, terminei o doutorado, aí falaram que agora quando é que você vai casar? Isso, quando eu escuto de homens e de mulheres, isso é um poder, uma distribuição do patriarcado, que o homem está decidindo que a mulher ela tem que reproduzir depois que ela tem a formatura, depois que ela tem
o diploma alcançado, tá? Então, isso é uma decisão mais relacionada ao homem. E aí também a gente vê, no exemplo, quando você começa a namorar, meninas começam a namorar, e aí os pais e as mães podem dizer, quando você diz que vai sair, eles podem perguntar se você vai sair com seu namorado. E aí, se você diz que não sai com esse namorado, pode ser que você se sinta um pouco constrangida em dizer isso e os pais dizerem que é algo estranho, porque você precisa sair com o seu namorado. Isso já aconteceu comigo. Então, quando eu saía, ou quando eu saio com minhas amigas, meus pais, eles sempre perguntavam se meu namorado ia ou não. E aí eu dizia, o que é que tem a ver eu sair com meus amigos e meu namorado ia? Eu agora virei posse do outro. Então, você vê que ainda tem um traço, certo? Onde a mulher, quando ela tem um parceiro, esse parceiro tem que tomar conta dela, porque a gente vive numa sociedade violenta, porque a gente vive numa sociedade que não é tão favorável assim, certo? Então, você vê mulheres também incentivando, não de forma consciente, mas ainda reproduzindo esses comportamentos sociais, tá? O matriarcado por abandono, então, são principalmente situações de família, onde a mulher ela não tomava decisões, tá? Estava sempre em posse do homem, porque ela era dependente financeira, dependente emocional desse homem. Tá? Quando ela é abandonada, ela passa a tomar as decisões dentro da casa. Então, ali seria um matriarcado por abandono. Mas ela pode ainda assim ter os traços de patriarcado, tá? Isso não anula, simplesmente porque ela foi abandonada por um homem, que ela não tenha na herança dela de comportamento a decisão de uma figura masculina, tá? Que pode ser o pai dela, o avô dela, enfim. Famílias igualitárias, nesse caso aí, a distribuição de poder é comum, tá? Então, está distribuído aí entre os dois adultos daquela família, tá? Tanto o homem como a mulher têm igual poder nas decisões das ações dentro daquela família. E aí a gente entra para os estilos alternativos de família. Como eu falei para vocês, uma pessoa ela pode no Brasil permanecer solteira e ainda assim constituir uma família. Eu acho bem legal porque isso ficou quando eu estava estudando, a minha professora ela deixou isso bem claro que é possível fazer isso porque existe o direito da família. O direito da família ele assegura vários direitos dentro de uma sociedade que estão relacionados à família. Então, por isso, quando os homossexuais eles puderam ter o relacionamento, estabelecer um casamento, eles adquiriram esse direito familiar. Que direitos são esses? São a questão de dependência no imposto, certo? A questão de partilhamento de bens, a questão de plano de saúde, N coisas aí que estão relacionadas à família, tá? Quando eles não tinham de forma legal esse relacionamento sendo assegurado, então esses direitos familiares também não eram assegurados a essas pessoas, tá? Hoje eles já são possíveis. E permanecer solteiro é uma família, porque o indivíduo ele pode se declarar como uma família, e aí o exemplo que a professora usou, que eu achei bem interessante, é quando o indivíduo ele tem dívidas com o Estado ele pode penhorar aqueles bens deles, mas ele não pode penhorar tudo. Se, por exemplo, o indivíduo ele tem 2 casas, uma dessas casas pode ser penhoradas pelo Estado, mas outra casa esse Estado não pode tomar desse indivíduo, tá? Porque aquilo ali pode ser considerado um bem de família e o Estado não pode tirar ninguém do seu teto, certo? De onde você mora, se aquilo ali é um bem familiar. Os outros bens que estão em excesso aí, né, os bens a mais, ele pode, mas ele não pode tirar a pessoa que só tem uma casa, tá? Então, o direito, ele prevê isso, esse direito de família. Então, permanecer solteiro pode ser de forma legal, mas também, se a gente falar de forma afetiva, uma pessoa solteira, ela pode se considerar ela uma família só. Ela e seus cachorros, ela e suas plantas, como a gente já havia falado. A coabitação são pessoas que moram no mesmo espaço, na mesma casa, consideram-se famílias, mas legalmente elas não assinaram o contrato de casamento. Ou elas podem até assinar o contrato de união estável, tá? E isso ser uma coabitação, pessoas que simplesmente estão convivendo no mesmo espaço. União de pessoas do mesmo gênero, como eu já venho explicando para vocês, que é permitido através da Constituição, e aí essas pessoas elas ganham vários direitos que estão assegurados à família.
E existe também os casamentos sem filhos. Então, existem pessoas que elas casam legalmente ou coabitam, certo? E que não tem interesse nenhum em ter filhos. Então, aquela primeira frase lá, família ela é importante para a reprodução e cuidado das crianças, essas pessoas, teoricamente, elas não se encaixam naquele padrão. Tá? Por isso que são estilos alternativos. Mas aí lembrando, esse estilo alternativo, ele está ganhando forma. E a partir do momento quando a gente tiver mais avanço em nossa sociedade, esses estilos aqui vão ser considerados estilos padrões também dentro da nossa sociedade, tá? Porque mais pessoas vão ter essa configuração familiar. Coabitação também pode ser entre amigos. Só que aqui, de forma legal, você só tem relacionamento estável, né? Entre pessoas que são consideradas casais, não entre amigos. Né? Se você, por exemplo, mora na mesma casa de um amigo, se você, por acaso, trabalha, e seu amigo também, aí você é hospitalizado e você vem a falecer. O seu amigo, ele não tem direito aos seus bens, porque você não é família. Legal. Se ele deixar no testamento parte do bem para você, beleza. Mas se não, se você não tem testamento, você não ganha nada, certo? Então, isso é uma coabitação que, de forma legal, não lhe deixa em nada. Esses bens, eles são herdados, né, pelos parentes mais próximos, os filhos, se tiver esposa, se tiver mãe, pai, né? Aí eles que herdam esse patrimônio aí desse indivíduo, certo? E herda também as dívidas, sabe? Não só tem o lucro, não. As dívidas também são herdadas. Tá?